Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio desta temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre a Guerra dos Farrapos. Nos 3 episódios anteriores, falamos sobre Bento Gonçalves, o líder farroupilha, Duque de Caxias, o pacificador, os lanceiros negros e a escravidão na província do Rio Grande do Sul. E agora vamos falar do Bento Manuel Ribeiro, que ficou conhecido como o Vira-Casaca. Como general farroupilha, impôs derrotas aos imperiais. Como brigadeiro do Império, foi a maior preocupação dos generais farroupilhas. Esta temporada tem um oferecimento de Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor. Sans Clube, vale muito ser Sans. Chegou o novo Chevrolet Onix, venha conhecer. Tem Isabela? Tem história para contar no Parque Harmonia. Betano, o app de apostas e cassino favorito dos gaúchos. Piracanjuba, 70 anos. Viver bem é celebrar a nossa história. Liquigás e Copa Energia, a energia que transforma vidas. E Blueville, tá em tudo e em cada grão tem história. O nosso convidado é um grande conhecedor, pesquisador da história dos farroupilhas, da Revolução ou da Guerra dos Farrapos, professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, integrante do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Professor Edson Hittner, muito bem-vindo. Leandro, é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Para aprofundarmos sobre esse personagem da nossa história, que realmente é muito importante vermos com foco quem é esse personagem. Ele comandou soldados, tropas dos dois lados entre 1835 e 1845. Começou lutando com os farroupilhas, foi para o lado dos imperiais, voltou para o lado dos farroupilhas e terminou a guerra junto com o Império. Mas antes de falar da participação dele, professor, na guerra, eu quero contar essa história antes de 1835. De onde vem, como parou aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sei que ele não nasceu na província. Bento Manuel Ribeiro. Muito bem. Bento Manuel Ribeiro, ele nasce em Sorocaba, né? Em 1783. Sorocaba era uma via de trajeto de muares, né? Que fazia comércio com o Rio Grande do Sul. Já tinha uma via aí, né? De tropeiros que vêm para Cruz Alta, que vêm habitar o Rio Grande do Sul e tomar posse das terras, né? Mas qual é o contexto que nós temos esse personagem, né? Primeiramente aqui no Rio Grande do Sul, naquele período, né? Começando, por exemplo, com o Tratado de Madrid de 1750, né, que começou a discutir as linhas, os limites entre Portugal, né, e Espanha. Era um conflito sempre aqui, né, onde é que é a referência dos limites. Isso é importante porque o que hoje nós conhecemos como um estado do Rio Grande do Sul já teve território espanhol e português. Com certeza, né? E um outro tratado, Leandro, né, foi o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, né, por exemplo, que eles recolheram todo o material lá da colônia do Sacramento, né, que entregaram para a Espanha, né? E o Tratado de Badajoz, de 1801, que aí começou a definir os processos de limites e entregou os 7 povos para os portugueses, né? Para os portugueses. Então é dentro desse contexto que nós vemos o nosso personagem. Ele chega ao Rio Grande do Sul nessa época de ainda incerteza em relação às fronteiras. Justamente. Ele chega com 7 anos de idade, né? Bom, ele chega de a cavalo, né? Com a família dele, né? Ele tem essa experiência. O pai dele era tropeiro? Era tropeiro, né? Manuel Pereira de Almeida. E a sua mãe, Ana Maria Bueno, né? Esses são os pais dele, né? E ele fica depois no município de Rio Pardo, na fazenda de um estancieiro chamado Antônio Charão, que depois, né, vai convidar ele para ser um soldado
no Regimento de Dragões em Rio Pardo. Mas então ele cresce aqui no Rio Grande do Sul, na província, numa estância como qualquer menino daquela época, trabalhando na lida do campo. Na lida do campo, né? Nas charqueadas. Em cima do cavalo. Ainda mais com um major junto, né? Uhum. Então o major, esse Charão, Antônio Charão... Mas esse major cria o Bento Manuel? Mas na verdade eles estão juntos na fazenda ali. A família ficou toda ali. Uhum. Naquela época ficava um tempo ali, ficava um tempo em alguns lugares, né? Muito bem. Então esse Antônio Charão, que era um major, percebeu o perfil dele para ser um militar. Mas por que Rio Pardo? Rio Pardo era referência para garantir essas fronteiras, né? E com 18 anos, ele entra no Regimento de Dragões de Rio Pardo. Né? Então ali a formação dele é esse Regimento de Dragões de Rio Pardo. Ele fica gaúcho. Né? Ele vem paulista e aqui... Pois é, criado desde criança aqui, ele é criado gaúcho, no campo e com a mesma criação do, por exemplo, do Bento Gonçalves, né? Só não era rico. Justamente, olha que interessante. Ele não era rico como o Bento Gonçalves. Sim, ficou depois. Né? Olha só que interessante, Leandro, o Bento Gonçalves também lutou com ele. Né? Mas o que vai acontecer agora, né? Com esses limites de fronteira, porque era uma guerra lá e cá, né? Olha, por exemplo... Frutuoso Rivera invadiu várias vezes o Rio Grande do Sul, levou sinos nossos das missões para lá. E também nessas guerras cisplatinas, por exemplo, nós temos sinos missioneiros que estão em Caçapava, que vinham dessas guerras, desse encontro de guerras, onde eles pegavam material de lá e de cá, né? Vamos dar um exemplo bem concreto. Os sinos missioneiros, né? Por isso que nós temos sinos missioneiros aqui da Argentina, né? E assim por diante, do Paraguai. Muito bem. Então, com 18 anos de idade, como soldado já dos Dragões em Rio Pardo, ele está treinado, ele comanda infantaria, né, e cavalaria. Bom, além de comandar soldados, ele comandava cavalos, que era importante, né? Ele sabia lidar com cavalos com essa geração que ele vem de Sorocaba, já de lá, né, com essa tradição de andar com muares, cavalos e assim por diante. Ele tinha o domínio sobre os cavalos, que era a principal força militar para a época. Com certeza, né? Tinha a saber lidar também com essa legião de cavalos e cavalarias que tinha no Rio Grande do Sul, né? E quando é que ele começa a ser um soldado e a lutar? Nessas guerras cisplatinas, né? De fronteira, né? Com o Uruguai, com a Argentina, né? Com o Paraguai, ali. Né? Ele começa a lutar e ele começa aí a ter grandes vitórias, Leandro, né? E viram que ele tinha uma grande lida, né? Para guerrilhas. Ele vai prender Frutuoso Rivera, ele vai lutar contra Artigas, né? E Bento Gonçalves também era um líder desses que guardava a fronteira. Tanto é que Bento Gonçalves ficou um tempo em Cerro Largo, no Uruguai, né? Então ele é dessa turma, né? Uhum. Bento Gonçalves são dessa turma. Muito bem. Com o tempo, né? Ele luta nessas guerras cisplatinas, ele tem um mérito muito grande de vencer todas, né? E ele era militar nesse período, ele vai fazendo a carreira militar, mas ele tinha estância, já era dono de terra? Justamente ele ganha em Alegrete. Como Bom, prêmio por vitórias, é isso? Justamente, e o fato de ganhar terras, ou Sesmarias, era uma estratégia também do governo colonial na época ainda, né? Olha só que interessante. O Império começa em 1822, mas essas guerras cisplatinas começam em 1811. No período colonial. Uhum. Então ele começa no período colonial, lutando pelo governo colonial, depois pelo imperial. E ele recebe Sesmarias em Alegrete, né? Que era uma forma também de proteção dessas terras e demarcação. As terras no Rio Grande do Sul, né, elas vão ser demarcadas a partir desses períodos. Todos os municípios, né? Que nós vemos hoje, Cruz Alta, Rio Pardo, Alegrete e assim por diante. Muito bem. Então ele ganha grandes distâncias de terra e a primeira casa de Alegrete, por coincidência, eu tive lá agora, né? Nós temos uma exposição lá da bandeira do Rio Grande do Sul. Eu passei na frente da casa, que me mostrou o Homero Dornelles, né? O Homerinho lá de Alegrete. Olha, ali era a casa onde morava o Bento Manuel Ribeiro. É a primeira casa de Alegrete de 1820. Está preservado esse prédio ainda? Não está preservado, mas ele está tombado. Sim, mas ele tá em pé ainda, esse prédio original. Até vou dizer assim, por fora está em péssimas condições, Leandro, né? Tem uma foto ali,
né, que depois é possível observar, é importante mostrar a casa onde morava, para no final termos assim uma referência de como é importante valorizar esse herói. Né, essa casa do Bento Manuel Ribeiro, em Alegrete, né, que todo mundo passa pela frente, olha lá, ali era a casa do Bento Manuel Ribeiro, tá na praça, né, é muito linda por sinal. Muito bem, então, ele tem essa tradição de guerra, né, e depois mesmo no período imperial ele continua com essas guerras cisplatinas, né, que começa em 1822, com a nova bandeira agora, né, do movimento do Império, né. Muito bem, mas quando é que vai dar agora essa passagem, né? Por que que ele vai entrar a favor dos republicanos e do Bento Gonçalves? Porque, vamos lembrar, assim como o Bento Gonçalves era comandante da Guarda Nacional lá na região de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, o Bento Manuel Ribeiro era o comandante da Guarda Nacional na fronteira oeste. Justamente. Ou seja, eles estavam a serviço do Império. Do Império, né? Com muito orgulho, né? Naquela época. Muito bem. Mas o Bento Manuel Ribeiro, ele tinha um cargo de proteção da fronteira, né? Com essa infantaria dele, cavalaria, e de Rio Pardo. O que que acontece então, né? Aí nós vamos para 1835, tá? O presidente da província, Fernandes Braga Neto, ele tira o cargo dele. Quando ele assumiu aqui o governo da província, ele tirou o Bento Manuel do cargo. Do cargo, naturalmente, ele não gostou disso, né? O Bento Manuel Ribeiro, ele gostava da fronteira, de cuidar da fronteira, né? Essa é a missão dele. Né? Aquela pessoa lá, daquela época, que ficava lá olhando a fronteira, quem é que vai ultrapassar? Né? Esse é o cara, esse aí, né? Quem é que vai vir? Tá lá no cavalo, olhando, né? Essa é a formação dele, né? Muito cavalo. Para correr logo, para ver quem é que tá aí. Muito bem. Então, o que que vai acontecer? O presidente da província, que é o Fernandes Braga Neto, ele tira ele do cargo. Ele não gostou disso. Né? Ele queria ficar no cargo lá em Rio Pardo, né? Mas é por isso, então, que ele vai apoiar o Bento Gonçalves na invasão no dia 20 de setembro de 1835. Porque o Bento Gonçalves derruba o Braga Neto. Sim, como ele sabia que o objetivo era tirar o principal objetivo na época até não era a separação do Rio Grande do Sul, uma república, né? Era uma república federativa, né? Então a insatisfação com a questão do charque, a competição com o charque que vinha dos vizinhos, o imposto, mas em especial uma divergência política em relação ao grupo do Bento Gonçalves, aos Farroupilhas, com o presidente da província. Ali estava criada uma confusão, né? Tava problemática a situação ali, né? E daí, então, o Bento Manuel, me tirou do cargo, o inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é isso? Ninguém tira de cima do meu cavalo, né? Eu quero ficar aqui na fronteira cuidando, né? Porque ele via também o Império como um todo, não só o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Ele era fiel ao Império, né? Então, o Braga Neto, ele sai, né? Ele é derrubado e o Bento Gonçalves assume. Então, de setembro de 1835... a dezembro de 1835, o Braga Neto é favorável, né, a essa invasão do Bento Gonçalves, inclusive com cartas escritas. O Bento Manuel Ribeiro é favorável. Uhum, tá. Ele apoia, né? Uhum. Muito bem, por algum tempo ele apoiou ali isto, né? Muito bem. Mas lá pelas tantas, né, ele volta para o Império, né? Ele volta para o Império. Foi logo depois, né? Foram poucos meses que ele ficou no lado dos Farroupilhas na primeira vez. Logo em 36, né? Uhum. De 36 a 37, ele volta para o Império, e aí ele volta para o Império, né? Tanto é que o Império acolhe ele, que poderia não acolher. Bom, por que tu foi para o outro lado? Acolheu, né? Mas acolhe porque ele era era um ótimo militar, conhecia muito o campo do Rio Grande do Sul e era um estrategista para a guerra. Então, e foi a escolha dele, né? Uhum. Muito bem. Então, e olha que interessante, Leandro, né? No dia 4 de outubro de 1836, o Bento Manuel Ribeiro prende Bento Gonçalves, Tito Livre Zambecari, ali em Triunfo, na ilha do Fanfa, né? Tanto é que prenderam o Bento Gonçalves. Ele prendeu o Bento Gonçalves. Sim, ele comandou o cerco ao grupo do Bento, que estava na ilha, tentando voltar em direção a Piratini, onde já tinha sido proclamada a República Rio-Grandense, um pouquinho antes, e daí foram surpreendidos pelo grupo do Manuel Ribeiro. Justamente.
E o Bento Gonçalves, que a gente sabe a história, né? Eles estão presos, né? Ele vai pro Forte do Rio de Janeiro, tentou fugir, não conseguiu, aí vai pro Forte de Lages, aí foi pra Bahia e lá ele fugiu no dia 10 de setembro, né? De 1837 e depois volta, né? Muito bem. Então ele ficou um período ali, né, a favor dos imperialistas, né? Mas quando é que ele volta de novo? Né? O que mudou para ele voltar para os Farroupilhas? Na verdade, a história, às vezes, ela não nos revela tudo, né? Uhum. Tem muita história ali que talvez também não chegamos a ler tudo, né, Leandro? É muita informação, né? Então, de 1837 a 1839, ele fica a favor dos farrapos. Então ele vira casaca novamente. Trocou, né? E o que acontece ali, né? As maiores vitórias da Revolução Farroupilha acontecem nesse período, né? Nesse período aí, de 37 a 39, né? Tanto é que ele prende um outro presidente da província, né? Brito, em troca de um revolucionário da Revolução Farroupilha. Para te ver como são as coisas, né? Então ele fica nesse período. No período também que acontece a invasão lá da Santa Catarina, é proclamada a República Juliana em 39. Então é um período assim que ele fica do lado dos revolucionários 2 anos e 3 meses. Somando ao todo dá 2 anos e 7 meses, né? Ele ficou pro lado dos revolucionários. Mas aí tem uma coisa interessante, Leandro. Por que os revolucionários, a Revolução Farroupilha acolheu ele de novo? Não foi só uma decisão dele, foi uma decisão do Bento Gonçalves, né? E de todo o grupo. Assim como foi a decisão do Império também acolher ele, né? Para lutar depois pro Império. Ele volta pro Império novamente e começa, né, a lutar. Tem uma coisa interessante aqui, numa das cartas que ele escreveu, que eu peguei aqui num documento, né? Quando ele novamente volta para o Império, né, ele deixa bem claro. Vamos ver aqui. Isso na primeira ou na segunda vez? Na segunda vez. Na segunda vez, tá. Já foi no dia 10 de setembro de 1840. Eu escrevo para Domingos José de Almeida, né? Que era um Farroupilha, ministro, né? Ministro Farroupilha. Seu amigo Bento Manuel Ribeiro. Parente, amigo, né? Talvez a esta hora ele tenha sido oferecida por parte do governo imperial a Bento Gonçalves uma paz honrosa aos rio-grandenses, né? Então ele pedia que ele tinha certeza assim que o certo era Bento Gonçalves fazer esse tratado de paz, né, com o Império. E uma outra carta anterior ainda ao ministro José de Almeida, né, que essa é interessante. No dia 1º de abril de 1840, ao ministro José de Almeida, Caçapava. Ansioso espero que apareça meu tocaio Bento Gonçalves para que de uma vez despedir-me do serviço da República. Ele pede oficialmente para Bento Gonçalves, né, e avisa que vai sair do serviço da República e voltar para o Império. Aí coincide também com o fim do período regencial no Brasil, porque Dom Pedro II é coroado imperador nesse período aí também. Justamente, né? São todas influências, né, Leandro? Mas o que eu observo aqui, né, nessas cartas aqui, isso que eu peguei mais agora as últimas semanas, pelo teu convite, focando, né? Uhum. E ao menos vendo todo um contexto, né? Porque a gente precisa mapa para colocar os conceitos, né? Porque às vezes os conceitos também, as ideias, elas ficam na nuvem, né? Sem um mapa, né? E um mapa aqui que me parece, dando essa primeira vista, nessa primeira entrevista sobre o Bento Manuel Ribeiro, é que ele tem sido muito sincero, né? Ele diz, o Bento Manuel, eu estou saindo dessa ideia de república, né? Por outros motivos, entre os quais não tinha mais armamento, o Bento Gonçalves estava fraco, não tinha mais cavalaria. E um outro motivo também que a gente vê, Garibaldi fez a mesma coisa. Quando o Garibaldi depois voltou, né, lá de Santa Catarina, com a Anitta, né? Ele manda uma carta para Bento Gonçalves dizendo assim, olha, sobre as atuais condições eu me despeço aí dessa república, né? Ele vai para Montevidéu, casa com a Anitta oficialmente, e depois ele volta
para lutar na Itália. Seria o famoso abandonar o barco percebendo que estava afundando? É um pouco por ali a coisa, Leandro, né? Se a gente analisar assim, deveria ficar até a morte, né? Até o fim, né? No sentido para quem assume uma posição. O que eu percebo aqui é que o Bento Manuel Ribeiro ele assume várias posições, mas ele está sendo honesto para isso. Ele está escrevendo que vai sair ou que vai entrar. Tanto que o Império acolhe ele. O Império Português, né? Agora o Império com Caxias, o que eu observo é o seguinte: eles acolheram ele, eles não chamaram, tu é traidor, por que tu foi lutar com eles? Tu sabe que... A mesma impressão que tá me dando é esta, Leandro, né? No segundo episódio dessa temporada, nós entrevistamos aqui o escritor Alci Cheuishi e eu questionei ele, né, falando do Duque de Caxias, quando o Duque de Caxias, ele aceita o Bento Manuel como aliado, mas ele diz, olha, ele sempre teve um pé atrás em relação ao Bento Manuel. Imagino que nos dois lados, como ele ficava mudando de lado por conveniência, eu imagino que nos dois lados havia muita desconfiança, tanto dos farroupilhas, quando ele estava com os farroupilhas, como dos imperiais, quando ele voltava para o lado do Império. Sim. Aliás, sobre esses dois mapas, né, o Império e a República, nós vamos pensar que também tanto o Império como a República estavam fazendo todas as coisas certas, né? Olha, interessante aqui uma carta aqui que essa me chamou a atenção. Vamos ver aqui. Que escreve a Domingos José de Almeida. Isso no dia 15 de agosto de 1840. Vejo com bastante dissabor estarem claramente roubando os gados do meu amigo Antônio José Pires. Ele tinha arrebanhado um campo do finado Estácio Azambuja em sua vida, com mais 6.000 reses, né? Agora, com a Revolução, aparece Manuel Pereira Viana, né? Então ele observa que existe tanto na República, né, como também no Império algumas contradições. Talvez seja um momento também que por isso ele tem essas idas e voltas, né? É uma figura assim diferente, né? Aliás, colocando um parênteses aí sobre o senhor cita aí o caso, uma reclamação em relação a furto de gado. A população civil que não foi envolvida diretamente na guerra de um lado ou de outro, nas batalhas, sofreu muito nesse período porque os dois grupos, claro, numa guerra há muitos abusos por parte de soldados e há vários relatos, inclusive já tinha a colônia alemã na região de São Leopoldo nessa época, e tem cartas de alemães que citam que escondiam no meio do mato gado porque os farroupilhas que passavam aqui na época do cerco de Porto Alegre no entorno, eles pegavam. E assim era, porque a alimentação se dava basicamente na época com a carne de gado, e se abatia na hora esse animal. Quando, né, não tinha tempo de fazer a carne seca e tal. Então a população, muitos abusos ocorreram dos dois lados nesse período de guerra. Justamente. Quando eu estudei, uma época, os escravos, né, na Revolução Farroupilha, que lutavam tanto como lanceiros, mas também havia quilombos de escravos que se refugiavam, né, por causa de tudo isso aí. Em Cruz Alta havia um quilombo que foi totalmente massacrado, né? Não me lembro se foi sobre os revolucionários ou os imperialistas, mas um deles ali ia matar todos, né? Porque tudo que aparecia contra o Império, contra a Revolução Farroupilha, né, era visto como inimigo, né? Então tem relatos ali de quilombos, que um quilombo em Cruz Alta que foi totalmente massacrado, né? Professor, então, tem essas questões, né, Leandro? Não vamos ver com uma inocência assim também que a República Rio-Grandense era perfeita, tanto é que tem traidores, né? Como a gente viu na história, o massacre dos quilombos, né? Do lado dos lanceiros negros. Porongos, né? Ali sim foi você vai comentar isso no mas momento, deixa eu né? aproveitar e ouvir a sua opinião em relação ali. Davi Canabarro sabia que ia ter um massacre. O massacre é fato, né? O Davi Canabarro sabia que ocorreria aquele massacre, combinou com os imperiais ou não? Ele também acabou sendo uma vítima do ataque. Qual a sua opinião? Olha, Leandro, eu dei esse caso ali do quilombo lá de Cruz Alta, né? Que foi massacrado. Eu não sei qual foi a circunstância realmente que mataram esses escravos, por que mataram eles, se não tinha alimentação, não tinha o quê, ou iam deixar livres, né? Qual foi a situação?
mas de alguma forma eles eram contratados os republicanos, né, com lança, né, para serem os soldados da Revolução Farroupilha. Não justifica um crime de guerra ali, né? Não, mas eu Não digo fizeram crime no nenhum. caso de Porongos, que o Davi Canabarro, né, até hoje Sim. há visões diferentes, né, de pesquisadores. O senhor tem uma posição fechada em relação a Davi Canabarro? Se Eu acho que ele traiu foi ou como não? traidor, né? O senhor É. o tem como um traidor ali. Nessa perspectiva ali, pontualmente, né? Tá. Voltando a Bento Manuel Ribeiro, para quem assistiu A Casa das Sete Mulheres, o Bento Manuel Ribeiro é retratado assim como alguém que sempre teve muitos ciúmes de Bento Gonçalves, que inclusive desejava a Dona Caetana, mulher de Bento Gonçalves. Como é que era essa relação, afinal, entre Bento Gonçalves e Bento Manuel Ribeiro? O senhor já contou aqui no início do episódio que os dois foram criados mais ou menos no mesmo ambiente de campo, surgiram como militares também nessas peleias de disputa de fronteira. Os dois se odiavam ou não se odiavam? Olha, pelos relatos de cartas que a gente observa do Bento Manuel Ribeiro, tem algumas questões ali que o Bento Manuel Ribeiro não concordava com o Bento Gonçalves, porque via já como milícia no final da vida dele essa Revolução Farroupilha, né? Essa Revolução Farroupilha, por isso que também ele saiu, né? Não concordou com isso. Ao mesmo tempo, ele via Bento Gonçalves, não, ele vai fazer um tratado de paz. Né? Parece que ele tem dois lá do Bento Gonçalves, que tem um grupo de milicianos que estão aí para ter um novo estado, né? Independente, com o nome República. O nome República não tem sentido num nome de um império tão grande, né? Se fosse um outro nome, mas República não cabe ali. Então ele tem, no meu ponto de vista, duas visões, né? Conforme a carta dele. Um como está vendo como Bento Gonçalves, como um líder que tem um grupo de milicianos, né? Eles são farrapos, mas ao mesmo tempo que o Bento Gonçalves ele tem uma postura que ele vai fazer um tratado de paz para reconciliar todos. Terminada a guerra, Bento Manuel Ribeiro estava do lado dos imperiais. E o que acontece a partir de 1845 com ele, o senhor já disse aqui que ele faleceu aqui em Porto Alegre em 1855, então ele viveu 10 anos ainda depois da guerra. Como é que foi a vida dele? Porque outros militares, alguns foram para a corte no Rio de Janeiro, né? E ele acabou ficando. Olha, o fato dele estar em Porto Alegre, né, na capital, na época do Império, ele foi acolhido em Porto Alegre. Ele foi acolhido em Porto Alegre pelos imperialistas, né? Pelo Império. Então ele está em Porto Alegre com a bandeira do Império. Né? Por ter 73 anos de vida naquele período, Leandro, eu acredito que, e como Porto Alegre já do lado do Império, né, morando aqui, ele teve uma aceitação muito grande, né? No meu ponto de vista. Embora, isso é uma hipótese minha, né? Porque teria que ter mais registro sobre isto, né? Quando ele faleceu no dia 30 de maio de 1855, com 73 anos, né? Ele foi sepultado na Santa Casa. Quem é que fez o velório dele? Ildebrando de Freitas Pedroso, que foi o presidente da Assembleia Constituinte Republicana em Alegrete. Esse Ildebrando de Freitas Pedroso, o senhor está com o livro em mãos aí? Eu tenho um livro, né, aqui. Né, ele foi presidente da Assembleia Constituinte em Alegrete. Nós temos duas casas importantes em Alegrete. Da Assembleia Constituinte da República Rio-Grandense. Rio-Grandense, que foi de 1842 a 1843. E Ildebrando de Freitas Pedroso, ele foi o presidente da Assembleia Constituinte, né, lá em Alegrete. Essa obra está online, gratuita também. Eu posso passar depois com QR Code. Né? Ele conhecia o Ildebrando de Freitas Pedroso, né? E naturalmente tem alguma relação ali. Ildebrando de Freitas Pedroso, ele morou em Alegrete, né? Essa Assembleia Constituinte em Alegrete, ela fez o primeiro Constituição Republicana do Brasil, né? Republicana,
Só que ela não foi colocada em prática com 222 artigos, porque a guerra terminou com o Tratado de Ponte Verde, no qual Bento Manuel Ribeiro também lutou a favor do Império para esse Tratado de Ponte Verde, né? Muito bem. Então, é muito importante essa Casa da Assembleia Constituinte, né, com esse tratado, né, com essa Constituinte, né, que não foi colocada em prática. Abrindo um parênteses aqui, Leandro, essa casa, né, da Assembleia Constituinte, ela foi desmanchada. A casa do Bento Manuel Ribeiro, não. A casa da Assembleia Constituinte, uma média de 13 metros por 17, foi demolida. Hoje está o Banco Itaú em cima, né? Teve outros no município de Alegrete. De Alegrete. Nós encontramos a planta baixa dessa casa e tem um projeto lá em Alegrete para reconstituir ela. É muito importante. Então veja bem que ele morre aqui em Porto Alegre em 73, com a bênção, né, de um que foi republicano, Hildebrando de Freitas Pedroso, que tinha uma presidente da Assembleia Constituinte em Alegrete, né? Uhum. Então, ele já estava reformado, né, quando ele faleceu aqui em 30 de maio de 1855. Sim. Então, Leandro, assim, eu vendo agora, né, essa primeira leitura, né, porque isso é algo que vai se ajustando, vão aparecendo mais elementos, né? Eu não posso ver ele como um traidor, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista. Mesmo virando casaca tantas vezes, o senhor não o considera um traidor? Porque ele foi bem claro quando tomou uma opção. E quando os lados acolheram ele. O senhor está dizendo que ele não fazia traição quando estava dentro do... Por exemplo, quando ele estava com os farroupilhas, estava com os farroupilhas. Comunicava que ia para o outro lado, aí sim que ele invertia, isso? Essa é a visão que eu tenho agora, né? Uhum. Porque, no meu ponto, ele foi muito honesto. Ele tinha aquela ideia do cavaleiro, né? Naquela época ainda, né? Do militar, né? Então, no meu ponto de vista, ele assume uma postura, né? Inclusive por carta ali, olha, estou deixando em pé a República, né? Assim como fez Garibaldi, olha, estou deixando aqui a República, etc, assim por diante. Ele é muito honesto nisso, né? Sabe que tem um livro aqui, eu tô a minha impressão, né? Estou com ele em mãos aqui, Os Farrapos, né? Um livro muito bom que foi publicado pelo Carlos Urbim, em 2001 aqui, pela RBS mesmo, e daí ele fala sobre o Bento Manuel Ribeiro em vários momentos, né? Mas tem um que chama atenção aqui, eu vou ler esse trecho. Ó. Mas quem pode julgar Bento Manuel Ribeiro? No livro Memória da Guerra dos Farrapos, escrito por Francisco de Sabrito, o controvertido personagem é absolvido. Sabrito, estancieiro e deputado, ministro da República Rio-Grandense, era amigo de Bento Manuel e o defendia. Abre aspas. Bento Manuel Ribeiro foi um fiel da balança, pesando nos pratos da luta política as razões dos partidos que se defrontavam. Representava a Constituição e a integridade da pátria, combatendo a quem quer que atentasse contra elas, republicanos ou imperiais, fecha aspas. E daí segue o texto do Carlos Urbim. Não se pode cobrar de Bento Manuel Ribeiro e dos farroupilhas, em geral, à semelhança dos caudilhos platinos do século XIX, fidelidades partidárias ou noções de pátria, conceitos que ainda não existiam e estavam em construção. Todo caudilho era um proprietário de terras, capaz de arregimentar tropas formadas por seus próprios peões, agregados e posteiros. Os estancieiros faziam a guerra por motivos privados, associados ou não a interesses maiores. Por isso, as alianças e desavenças típicas de Bento Manuel sempre eram conjunturais. Assim, as acusações contra o tocaio de Bento Gonçalves parecem corresponder ao julgamento de historiadores que reforçam os mitos de heróis e anti-heróis. Muito interessante. Esse Sabrito está enterrado em Alegrete. Né? Olha, Leandro, vendo agora aqui, né? Quando terminou a Revolução Farroupilha, todos esses grandes da Revolução Farroupilha foram eleitos depois como deputados da província do Rio Grande de São Pedro, né? A maioria foram eleitos depois, só viraram pro Império, né? Na verdade, todo mundo virou depois, né? Então, no acordo, inclusive, previa, né, que eles manteriam as patentes do
do exército farroupilha no Império Imperial. É claro, teve no acordo, como a gente já comentou em episódios anteriores, alguns pontos que não foram cumpridos, como a liberdade aos escravos que lutaram, né? Mas esse foi um ponto que, inclusive, alguns deles depois estiveram na Guerra do Paraguai. Com certeza, né? Assim como o filho do Bento Gonçalves, né? E outros, né? Mas então eu vejo assim que merece realmente... Eu percebo que os últimos anos, né? 10 ou 15 anos... está começando a ter uma nova visão sobre a Revolução Farroupilha, né? Deixa eu aproveitar, a gente tem mais 10, 12 minutos, professor, a gente falou bastante aqui do personagem, o Bento Manuel Ribeiro Vira-Casaca, mas eu sei que o senhor se debruça bastante em tentar descobrir coisas novas, né? Coisas que estavam lá escondidas em relação a esse período de 1835 a 1845. O que tem se descoberto em relação a esse período do Rio Grande do Sul? Bom, vou começar por este final de semana passado agora, né? Eu estive no município de Jaguarão, né, com um grande amigo meu, Orsi Paulino Teixeira Bretanha, de natural de Arroio Grande, né? Fui para Jaguarão. Ele é bisneto de Olivério Pereira Bretanha, que foi um monarquista, né, lá em Arroio Grande e Jaguarão. E visitando a família dele, né? Fui de ônibus com ele. Visitando a família dele na casa da senhora Maria Areci Bretanha Moraes, com a sua amiga, prima Ana Rita Bretanha, né? Todas bisnetas desse Olivério Pereira Bretanha. Mas o que ele tinha na casa da Maria Ceci Bretanha? Uma bandeira do Império. Daquele período, a bandeira. Daquele período original, né? Mas logo abaixo, Leandro, apareceu que eu fiquei muito surpreso, né? Um lenço farroupilha que o Bernardo Pires, né, mandou fazer nos Estados Unidos, né, em 1842 e 43. Chegou no final da guerra. Me chamou muito a atenção isso, né? Porque é um lenço farroupilha raro, porque ele está assim em perfeitas condições, né? Dá para ler ali as 20 vitórias que os republicanos fizeram. É um lenço que conta a história das vitórias do Rio Grande do Sul. Ali no meio está o brasão de armas, né? Que depois contribuiu para o brasão de armas da nossa bandeira atual do Rio Grande do Sul. Está ali escrito também, né? Nesse painel, o brasão de armas, que o Bernardo mandou fazer. Bernardo Pires não era desenhista, ele manda fazer. Tá? Havia pintores que faziam isso, né? E eu fiquei realmente muito surpreso. E ali escrito liberdade, igualdade e humanidade, que vem da influência do Giuseppe Mazzini, né? Lá da jovem Itália, que queria uma república também. Isso é italiano que veio para nós, né? Então, esse quadro, né? Essa tela, a gente começa a ver detalhes. Isso foi colocado num quadro. Num quadro, né? O quadro embaixo e logo em cima a bandeira do Império. Esse Olivério Pereira, ele tinha relações com Dom Pedro II, tinha as Sesmarias, né? Tinha essa ideia também de preservar o território, né? E diz os familiares dele, agora lá em Alegrete, né? Os bisnetos, a Maria e a Ana e o bisneto Orsi Bretanha, que ele queria ser enterrado, né, em 1910, com a bandeira no caixão. Mas deu um imprevisto lá que a bandeira do Império não foi pro caixão, e no fim ela ficou guardada na nossa família, e agora está exposta lá, né, num quadro, muito lindo, com o brasão do Império. Por falar em bandeira, legal isso aí, por falar em bandeira, o senhor tem feito estudos em relação à bandeira da República Rio-Grandense, que daí depois, com uma adaptação, com a colocação do brasão, é a bandeira hoje do estado do Rio Grande do Sul. Afinal, quem é que fez essa bandeira nas três cores? Olha, essa onda tricolor, né, Leandro, amarela, verde, amarelo e vermelho, depois verde, vermelho e amarelo, né, vem do italiano de Bolonha, que lutou aqui na guerra, né, veio da Itália, né? Assim como o Bento veio de um outro estado, ele veio da Itália. Tito Livio Zambeccari, né? Ele veio para ajudar com o Bento Gonçalves nessa ideia de revolução. E Francisco Modesto Franco pediu para ele fazer
quando ele estava na Argentina em 1833, porque a Revolução Farroupilha que estava se organizando não tinha uma bandeira ainda, né? Então ele fez o primeiro desenho, né? Verde, amarelo e vermelho. Por que as cores? Porque o verde, olha só, como essa ideia que o Rio Grande do Sul, com essa República Rio-Grandense, não queria uma separação total, mas queria uma federação, né? Uma autonomia. Uma autonomia, mas como república. O verde, né, é da Casa de Bragança, né, de Dom Pedro I. O amarelo é da princesa Leopoldina. Tá? Os Habsburgo. Justamente. E o vermelho, então, ele entra para fazer essa separação da ideia de república, né? Porque o vermelho ele era associado aos movimentos republicanos. Justamente, né? Garibaldi, depois quando voltou, a camisa vermelha, né? A foto que está lá em Bolonha, né? O quadro na tela, Tito Livre está, né? Com vermelho, né? De vermelho, né? E lá o lanceiro negro com essa bandeira que o Tito Livre desenhou, né? Então, quando a gente tem esse quadro todo, Leandro, quando nós estamos discutindo aqui, nós sabemos colocar as peças no seu devido lugar, né? Então, isso não tem dúvida, né? E depois, oficialmente, a bandeira foi da República Rio-Grandense no dia 12 de novembro de 1836, onde o vermelho passou para o centro, né? O vermelho passou para o centro. Mas essa bandeira, ele não tinha o brasão de armas, né? Que eram só as cores na bandeira. Só as cores, né? Eles não tinham colocado o brasão de armas que estava no lenço Farroupilha, ou do Ildebrando, que também tinha o seu painel republicano, né? Com forte influência da maçonaria, né? Diretamente, né? Naquela época, o Estado, né, brasileiro e a igreja estavam unidas naquele período, né? Estavam juntas, né? Era uma mesma escola. E olha que interessante, né? Então, falando sobre bandeira, né? A nossa bandeira do Rio Grande do Sul atual, né? Ela tem uma história. Ela começa então com o Tito Livre Zambecari, com essa onda tricolor, com a amarela no centro, depois oficial um ano depois com o vermelho no meio, em 36, tá? Depois, em 1889, a bandeira da República do Rio Grande do Sul, com as mesmas cores, mas só não tem o brasão no centro, porque não está na Constituição. Por que a gente vê algumas com brasão no meio, né? Ou ali no Museu dos Castilhos? Porque isso colocavam como... não era oficial, né? Tinha nos painéis republicanos também. Mas quando é que nós vamos ter o brasão de armas na nossa bandeira atual? Está aqui, inclusive eu trouxe, né? Em 1966. Só em 1966 se dá assim, a configuração atual da bandeira. Justamente, com todos os painéis, com a influência de todos os painéis, tanto desse lenço Farroupilha que veio dos Estados Unidos, mandado fazer por Bernardo Pires, como do painel do Ildebrando de Freitas Pedroso, né? Então eles pegaram a compilação de vários painéis da época e compilaram então o centro, né, na nossa bandeira do Rio Grande do Sul, que ainda continua liberdade, igualdade e humanidade. Né? E não é por nada que está ali liberdade, igualdade e humanidade. Quer dizer algo, né, ainda hoje, né? Professor, para fechar aqui, eu sei que o senhor sempre está procurando coisas novas. Qual é o seu próximo objetivo, assim, aquilo que não sai da sua cabeça e o senhor tenta descobrir em relação à Revolução Farroupilha? Bom, tem outras coisas mais, né, Leandro? Eu estava comentando aqui, né? O Tito Livre Zambecari, eu trouxe lá de Bolonha, né? A primeira planta oficial de Porto Alegre, que ele fez também em 1833. E o que tem nessa planta? Né? Está lá os seus amigos. Francisco Modesto Franco é um deles, né? Mostrando onde ele morava, né? Bernardo Pires, esse que eu falei agora do painel, e outros amigos, né? Então isso foi uma coisa bem interessante. Professor, muito obrigado. Volte sempre, sucesso nas suas pesquisas. Obrigado, Leandro. Uma satisfação muito grande estar aí valorizando esse personagem da história, né? Que com certeza ele foi muito importante, tanto para o Império como para a República Rio-Grandense. Professor Edson Hittner,
da Escola de Humanidades da PUC, integrante do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, nosso convidado para fechar esta temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul ao longo do mês de setembro sobre a Guerra dos Farrapos. Fica o convite para você que não acompanhou os episódios anteriores, estão todos disponíveis no canal GZH no YouTube, no Spotify, em outras plataformas de áudio. Você pode assim acompanhar os episódios sobre Bento Gonçalves, Duque de Caxias, Lanceiros Negros e agora nós fechamos com Bento Manuel Ribeiro. Uma temporada que tem o oferecimento de Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor. Sans Clube, vale muito ser Sans. Chegou o novo Chevrolet Onix, venha conhecer. Tem Isabela, tem história para contar no Parque Harmonia. Betano, o app de apostas e cassino favorito dos gaúchos. Piracanjuba, 70 anos, viver bem é celebrar a nossa história. Liquigás e Copa Energia, a energia que transforma vidas. E Blueville, tá em tudo, em cada grão tem uma história. Muito obrigado pela audiência e até a próxima temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul.